Olá pessoal do terceiro ano, Colégio Irmã Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Eu estou gravando a aula de vocês e está chovendo por lá fora. Então esse barulhinho aí de chuva, gotas caindo, nossa, dá um soninho, dá uma preguiça, não é? Mas eu estou antecipando e gravando nesta semana, porque a minha netinha vai nascer na sexta-feira, então eu normalmente faço a gravação no sábado, e esse sábado eu vou estar atendendo a minha filha, né, no hospital e dando as boas-vindas para Greta. Ela vai se chamar Greta. É da Melissa, minha filha que mora na Itália, mas ela veio ter o bebê aqui no Brasil. Tá? Então por isso que vocês vão escutar aí o barulhinho da chuva, eu agasalhada, porque eu estou gravando aqui no decorrer desta semana para a semana que vem, tá bom? Então as nossas aulas de hoje são aulas 39 e 40, oração subordinada adjetiva. Se é substantiva, se chama substantiva, porque tem valor de substantivo. A adjetiva vai se chamar adjetiva porque tem função de adjetivo. Então vejam na frase, esse é um aluno dedicado aos estudos. Dedicado é um adjetivo que está dando uma característica para aluno. Esse é um aluno que se dedica aos estudos. É a mesma característica, só que em forma de oração, porque a gente tem aqui o verbo dedica, tá certo? Então, aí, em vez de ser apenas um adjetivo, ele vai ser uma oração adjetiva. Então, vejamos as características de uma oração adjetiva. Como é que eu diferencio da substantiva, por exemplo? Ela tem sempre um termo antecedente que é nome. Nunca vai ter verbo. Se for verbo, vocês já vão pensar no que integrante e não no que adjetivo. Então, é sempre um nome, ou é um substantivo ou é um pronome. Então, sempre o termo que vem antes, que a gente chama de antecedente, é exatamente um nome, nunca um verbo. Ele é introduzido pelo pronome relativo e pode vir regido de preposição. Quais são os pronomes relativos? Vamos lembrar. O que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. O qual e a qual, que podem estar flexionados em plural. O quem, que para ser pronome relativo ele tem que sempre estar antecedido pela preposição. O onde, que vai ser substituído por em que, escola onde estudo, a escola em que estudo. O quanto, que tem que estar necessariamente antecedido pelo tudo. Tudo quanto lhe falei, por exemplo. E o cujo, cuja, cujos, cujas, que também se constitui em pronome relativo. Então, qualquer um destes daqui inicia uma oração adjetiva. A maior confusão que se estabelece é exatamente com relação ao que, porque o que integrante, que começa a substantiva, também é que. Então, a diferença fundamental é essa. O que integrante eu não troco por o qual. O que relativo nós vamos trocar por o qual. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos à classificação. Só um minutinho para eu trocar a louça, tá bom? Continuando, pessoal. Agora vamos ver a classificação. A classificação das subordinadas adjetivas, vocês viram ano passado, ela é bem mais fácil, porque existem apenas dois tipos. Ou ela é restritiva, ou ela é explicativa. Então, vamos entender. Subordinada adjetiva restritiva. O próprio nome diz, restringe, limita o sentido do termo antecedente. Particulariza, especifica. Então, restringir quer dizer especificar, particularizar. Por exemplo, os documentos que não foram retirados serão descartados. Então, vejam, a oração principal começa aqui e ela vai continuar depois. Por quê? Porque o termo antecedente é sujeito da oração principal. Então, ela vai ficar intercalada na oração principal. Oração principal, os documentos serão descartados. Quais documentos? Pergunta.
pergunta-se, todos os documentos serão descartados? Não, só os que não foram retirados. Então, esta oração restringe o sentido de documento. Não é todo e qualquer documento que vai ser descartado. Quais que são? Somente os que não foram retirados. Então, nós vamos ter aqui oração subordinada adjetiva restritiva. Limita o sentido de documentos. Tem como função sintática ser uma adjunta de nominal. Então, ele não tem a presença da vírgula. Então, nós vamos ter aqui os documentos que não foram retirados sem nenhuma vírgula. Então, aí, na hora de classificar, a vírgula manda. Sem a vírgula, ela é restritiva, com a vírgula, ela é explicativa. Mas e quando vocês estão escrevendo, vocês que têm que decidir, coloco a vírgula ou não coloco a vírgula? Aí eu tenho que analisar, restringe o sentido do termo antecedente ou apenas explica? Então, neste caso aqui, todos os documentos serão descartados? Não, só os que não foram retirados. Então, esses só os que não foram é a limitação, é a restrição, portanto, uma adjetiva restritiva. Como ela é adjunta adnominal e o adjunto adnominal não se separa do nome pela vírgula, uma vírgula proibida, ela não vem de jeito nenhum entre vírgulas, separando da oração principal. O segundo tipo, oração subordinada adjetiva explicativa. Generaliza o termo antecedente. A característica se aplica a todos. Então, não é aquela coisa que só aquela situação. Não, todos são. Os documentos que não foram retirados serão descartados. Então, vejam bem, não é algum documento. Todos os documentos não foram retirados, portanto, todos os documentos serão descartados. Então, aqui a gente tem a oração principal, que vai continuar aqui, como na outra, porque ela está intercalada na oração principal. E aqui nós vamos ter, em função da vírgula, nós vamos ter uma subordinada adjetiva explicativa. Agora nós vamos pôr as características, como que eu identifico que se trata de uma adjetiva explicativa. Então, nós vamos trocar a louça, tá bem? Aí, continuando. Pergunta-se, todos os documentos serão descartados? Sim. Por quê? Porque todos não foram retirados. Assim, eles vão ser descartados. Os documentos, vírgula, que não foram retirados, vírgula. Quais? Todos os documentos não foram retirados. Assim, eles vão ser descartados. Então, não está limitando o sentido do documento, está apenas dando uma explicação. Olha, tem esses documentos todos aqui, eles não foram retirados, assim eles vão ser descartados. Então, ela vai ter uma função de aposto explicativo. E o aposto explicativo, a gente sabe que vem separado por vírgulas. Portanto, essa oração, ela virá sempre separada pela vírgula. Tá certo? Então, na hora de classificar, é muito fácil. Sem vírgula, ela é restritiva, com vírgula, ela é explicativa. A leitura interpretativa é essa. Na restritiva, não são todos, somente alguns. Na explicativa, são todos. Ela generaliza todos os seres, tá bem? Aí nós chamamos a atenção de algumas particularidades. Embora ela seja muito fácil de classificar, ela não é tão fácil de ser utilizada no texto. Então, nós temos aqui, ela pode vir intercalada na oração principal. Por exemplo, o livro cairá no vestibular. Essa é a oração principal. E a oração adjetiva, ela vem aqui no meio da oração principal. Sujeito, oração adjetiva e depois o predicado. Toda vez que o termo antecedente for o sujeito da oração principal, isso aqui vai acontecer. Então, nós chamamos de oração intercalada. Ela interrompe a oração principal, vem a oração adjetiva e depois vem a continuidade da oração principal. Então, quando vocês escrevem, muitas vezes vocês fazem isso sempre que o pronome relativo for retomar o sujeito da oração principal.
Número 2, pode vir regida de preposição. Quem é que manda? O verbo da oração principal. O livro de que gostamos cai lá no vestibular. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ó. O verbo gostar rege a preposição. Se fosse o livro a que nos referimos, quem se refere a. O livro em que acreditamos, quem acredita, acredita em. Então, conforme este verbo aqui pedir uma preposição, ela vai vir regendo o pronome relativo. Cuidado com isso, que muita gente só põe assim, o livro que gostamos, o livro que referimos, o livro que confiamos. Não, cada um deles pede uma preposição e é uma questão de regência verbal que nós já estudamos. Ela pode também gerar ambiguidade. Vejam, a professora da universidade que foi homenageada investiu em pesquisa. Quem é que foi homenageada? A professora ou a universidade? Então, como investir em pesquisa e ser homenageada, tanto cabe à professora como cabe à universidade, então isso daqui que a gente chama de ambiguidade. Quem foi homenageada? A professora ou a universidade? Então, muitas vezes, conforme vocês utilizarem o pronome relativo, nós vamos ter aí uma leitura de ambiguidade. Então, eu tenho que desfazer essa ambiguidade. Foi homenageada a professora da universidade que investiu em pesquisa. Então, você vai trazer o homenageado por a universidade, né? A universidade cuja professora investiu em pesquisa foi homenageada. Então, tem que mudar a ordem, mudar o pronome para que essa ambiguidade seja desfeita. Então, cuidado, muitas vezes na redação põe lá um ponto de interrogação. Quem é? De quem é que você está falando? Geralmente o contexto esclarece, mas não deixa de ser uma falha linguística, porque aquele termo isoladamente, ele vai dar uma leitura de ambiguidade, tá? Então, tudo isso aqui cai bastante. A questão da regência do pronome e a leitura da ambiguidade do pronome também, tá bem? Então, vamos trocar novamente a lousa para fecharmos esse assunto, tá? Então, pessoal, voltando, ó. Função sintática do pronome. Quarto item para o qual a gente chama atenção. A pessoa que entrou é minha mãe. Então, vejam bem, o que nós temos aqui, ó? Como que nós fazemos? Troco o que é o pronome relativo, pelo termo que vem antes, que é pessoa. Então, ficaria assim, ó. Pessoa entrou. Aí eu vou fazer a análise. Quem é que entrou? Pessoa. Pessoa seria sujeito, este que vai ser sujeito. Tá? Outro exemplo. O livro que lemos é bom. Então, eu isolo a oração adjetiva, que eu esqueci. Isolei a oração adjetiva e vou analisar. Tiro o que e coloco o livro. Livro, lemos. Quem é que leu? Nós. Sujeito, nós. Nós lemos o quê? O livro. O livro seria objeto direto, portanto, o que vai ser objeto direto. O livro de que gostamos? Gostamos de quê? Do livro. Então, o de que, objeto indireto. Então, é só saber esse mecanismo. Troco pela palavra que veio antes, o termo antecedente, coloco esse termo naquela oração, verifico qual a função desse termo, essa vai ser a função do pronome relativo, tá? E a última coisa, a diferença fundamental entre conjunção integrante e pronome relativo. A conjunção integrante não aceita trocar por o qual, a qual, não dá certo. Por exemplo, a atual situação do planeta não permite que se destrua o meio ambiente. Não dá para falar não permite o qual não se destrua o meio ambiente. Essa é a diferença fundamental. Não aceita trocar por o qual, a qual.
tá certo? Outra coisa, em vez de vir um nome antes dele, vem um verbo. Então, toda vez que antes do que tiver um verbo, jamais será pronome relativo. Aí eu vou pensar na conjunção integrante. Nós lembramos que na conjunção integrante, a oração toda pode ser trocada por isso. Ó. Não permite isso. Quando isso der certo, é a comprovação de que se trata de uma conjunção integrante e não um pronome relativo, certo? Então, vejam bem, não aceita trocar por o qual, não tem um termo antecedente, aqui no caso tem um verbo, aceita que a oração toda seja trocada por isso, e ela não vai ter função sintática nenhuma, o que não tem função sintática. A oração, no caso aqui, seria uma objetiva direta. Então, a conjunção integrante, ela começa a oração subordinada substantiva. E o pronome relativo? O pronome relativo, ele é anafórico. Ele retoma sempre um termo antecedente, que é um nome, nunca um verbo. Ou é um substantivo ou é um pronome. A característica principal, aceita, troca por o qual, a qual. Tentei essa troca, deu certo? Matou a charada. É pronome relativo. O planeta vive uma realidade a qual não permite a destruição do meio ambiente. Olha, vem um nome antes do que, e esse que eu troco por o qual, a qual. Pronto. Pronome relativo e uma oração adjetiva. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, as orações adjetivas, elas parecem fáceis, mas elas têm uma série de, vamos dizer assim, complicações. Ela tem, assim, a função sintática, o uso, o colocar ou não colocar a vírgula, o fato dela vir com preposição, o fato dela vir intercalada. Então, ela tem aí algumas especificações que exigem uma atenção maior, tá certo? Então, espero que vocês já estejam com a apostila para vocês fazerem os exercícios de em classe e o plural referente a isso. Mas na semana, eu vou, na próxima semana, eu vejo se vocês estão com a apostila ou não. Se não, novamente, nós vamos providenciar exercícios para que vocês possam fixar esse conteúdo. Tudo bem? Beijo grande para vocês. Nós nos vemos daqui a pouco, né? Na quarta, nós nos vemos após o vídeo e poderemos conversar se alguém ficou com qualquer dúvida. Certo? Beijo grande para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.